Continuando aqui, a terra não será destruída. Lá em Apocalipse diz que o Eterno vai destruir os que destroem a terra. Se ele vai destruir os que destroem a terra e a terra será destruída, então estão fazendo até um favor para ele. Mas não é o que está escrito na Escritura. Primeiro, os mansos herdarão a terra. Que terra? Terra prometida. Terra prometida é o céu. E quando diz que haverá novos céus e nova terra, então é novos céus e nova terra. Novos céus e terra, tudo lá, novos céus, nova terra lá no céu. Da onde que surgiu essa questão de quando Jesus vem, a Yahusha vem, a terra é destruída e acabou, Satanás já é destruído e tudo já se torna um paraíso, né? Tudo já está tudo perfeito. Mas não é isso que Apocalipse diz. Aí o povo não lê Apocalipse. Foi escrito para nós, está lá a revelação de Jesus, de Yahusha, qual Deus lhe deu, o Pai lhe deu. Aí a gente vai entrar até a questão da Trindade, porque se ele, depois de ressurreto, glorificado, ele precisa receber revelação do Pai dele, e um atributo do eterno, né, de ser eterno, de ser Deus, é ser onisciente. É um deles, onisciente, onipresente e onipotente. Então, se ele precisa, mosquinha, se ele precisa receber revelação para passar para o anjo passar para os seus servos, então já é uma outra coisa que a gente para pensar, né? Está escrito na Bíblia. Está na Bíblia. E aí, quando diz que haverá novo céu e nova terra, certo? E está escrito Apocalipse. E quando fala que nós temos que estudar a palavra, bem-aventurado, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. Você ouvir de prestar atenção, né? Lê, ouve e guarda. Se for até pensar assim, vamos dizer que alguém não saiba ler, então bem-aventurado aqueles que ouvem, então está ouvindo, então vai aprender. Alguém vai passar para aquelas pessoas. Mas esse ouvir aqui está no sentido de prestar atenção, dar ouvido, né? E guarda. Então eu guardo. Ser um guardião da profecia, né? Ser um defensor da profecia. Das palavras que estão nesse livro. Mas o povo não quer ler Apocalipse. Apocalipse é uma coisa estranha. Uma vez eu ouvi a pessoa falar assim, eu tenho medo de ler Apocalipse, porque é muito horrível, né? Parece filme de terror. E assim, gente, é um livro que eu amo, porque assim, é 2, né? Porque foi escrito para nós, não foi para os apóstolos, não foi para os profetas, é para o nosso tempo. E ali tem uma mina ali, um mapa do tesouro, vamos dizer assim, para a gente entender, porque tem lá, por que colocou 7 selos, e cada um tem os seus eventos, 7 trombetas, a igreja sobe na última trombeta, tem 7 taças, né? Aí vai falar sobre a besta, que é império, né? Vai falar sobre a grande prostituta, que é Babilônia, a gente vai entender historicamente a gente vai entender, né? E além de Apocalipse, a gente tem lá Daniel, que vai falar sobre os reinos. Tem outros profetas, Mateus 24 também, que vai falar sobre também nos últimos dias também, também porque fala também do cerro de Jerusalém e fala também do nosso tempo. Então a gente vai encontrar dentro das escrituras direção para a gente ir prestando atenção nos sinais. A gente não sabe o dia e a hora, ninguém, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o Pai. Só ele sabe o dia e a hora que vai ser, né, o arrebatamento, né? A 7ª trombeta vai soar, como diz lá, né? E vai se, quando tocou a 7ª trombeta, então vai acontecer o grande mistério, né? Que foi revelado, foi falado para os profetas e os apóstolos, que é o arrebatamento, a ressurreição, primeiro dos mortos, depois nós que ficamos vivos, ser arrebatados juntamente com o Mashiach. Que é o segredo, né? Fala que é o segredo. Que vai ser revelado. Então, só buscando a palavra. Então, está dizendo que a terra não vai ser destruída, gente. A terra vai ser restaurada. Porque depois, você vai ler lá em Apocalipse 20, eu desafio quem fala que a terra vai ser destruída, pegar Apocalipse 20, vamos sentar. Vamos lá, o que está escrito lá? Vai falar que Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Vai haver a primeira ressurreição. Aliás, começa falando que vai haver a primeira ressurreição.
Depois Satanás é preso durante 1000 anos para não enganar as nações. E depois, está dizendo que os que morreram em Cristo vão participar dessa primeira ressurreição. E os outros só ressuscitarão depois do milênio. Então, se a Rússia volta, e que isso é no arrebatamento, e aí Satanás é preso durante 1000 anos, para não enganar as nações. Que nações? As nações vão estar lá no céu? Essas nações que não é para enganar? E que a igreja vai reger as nações com vara de ferro. Vai haver justiça e paz na terra. Essas nações que depois vão se rebelar contra, depois que Satanás é solto, depois de 1000 anos, ele vai sair a seduzir essas nações para a grande batalha de Gog e Magog. Se eu não me engano, é Gog e Magog. E aí, essas nações vão querer ir contra os santos. A igreja vai estar aqui na terra reinando. Quando acabar os 1000 anos. Ué, então a terra não foi destruída quando Jesus veio, a Rússia veio? Aonde que entra esse ensino? Vamos raciocinar. Onde que entra isso? Você está sendo enganado. E assim, eu sei que muitos líderes vai seguindo o que vai passando. Assim, virou vamos fora acreditando, não meditando na palavra. Até muitos, e até amigos meus, familiares, sei que não faz por má intenção, mas é porque não lê as escrituras. Já está com dogma na cabeça, na mente, então assim, olhando só para frente, não consegue, mas está aqui nas escrituras. Se forem nas escrituras, e é onde que eu falo que é teologia, eu já tentei até fazer curso teólogo, mas traz mais confusão do que outra coisa. Vai para a palavra, faz igual o povo de Bereano, de Bereia, que eram mais nobres do que os Tessalonicenses, porque a tudo examinava. A Ana está me falando isso? Eu vou ver. Isso aí. Ela falou esse texto aí, realmente eu já li esse texto, eu não li, está na Bíblia. Vou falar uma coisa para você, olha, uma coisa que eu até louvo ao Eterno pelo irmão Razak, muito estudioso da palavra, nos trouxe bastante conhecimento, mas sempre estimulando, vai ler, vê se é isso na Bíblia mesmo, vê isso aí. E quando ele deu Romanos 3,31, que diz lá, que a fé não anula a lei, mas antes estabelece a lei, eu falei assim, isso está na Bíblia? E olha que eu li a Bíblia muitas vezes, gente, demais, assim, a Bíblia era meu xodó, minha bússola. Eu lia sempre, né? Desde nova, já contei sobre isso. Mas, como eu tinha aquela concepção já formada, um preconceito, né? Um preconceito que não tinha que guardar mais a lei, que a lei passou, veio Cristo. Eu li o Romano várias vezes e eu não tinha enxergado essa verdade. Como é que pode isso? Então, nós somos condicionados a não entender, aquilo que é passado. Por isso que eu falo sobre a revista da EBD, né? Tá lá. Você vai na EBD, já tá. Você vai só alguns versículos que eles pegam texto, o texto áureo, né? A leitura e os comentários, e vai direcionar aquilo que eles querem que você saiba. E você não é estimulado a ler a Bíblia, não. Eu falo isso pro meu filho, você não lê Bíblia, você não lê, você não conhece. Tem que ler a Bíblia. É nisso, conhecereis a verdade vos libertará. Lê as escrituras. Então está dizendo lá que a terra não vai ser destruída. E tem muito mais coisas que o cristianismo prega errado. Que o catolicismo, eu não falo só do cristianismo, não. Catolicismo, espiritismo, tudo ismo. Religiões. E uma delas é que não tem que guardar mais os mandamentos do Eterno. Aí Paulo vai falar assim, olha, Romanos 2. Eu também não enxerguei isso um tempo atrás. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Tá, se os que praticam a lei hão de ser justificados, e quem não pratica? Aí você vai ver que lá em 1 João 3,4 fala assim, todo pecado é transgressão à lei. Pois o pecado é a transgressão à lei. Que é a palavra nomia, que eu já
Já, depois eu vou falar até mais sobre isso de novo. Eu gosto muito desse assunto. Transgressão à lei. E lá, quando fala o homem da iniquidade, lá em Tessalonicenses, do homem da iniquidade, que é o anticristo, né? Tudo que é um sistema, fala iniquidade, o homem, e a palavra homem ali pode se referir a homem, no sentido de homem e mulher, o homem, né? Ou o homem masculino, ou humanidade. Então, assim, a humanidade, que é onde que se encaixa melhor esse texto, a humanidade é contra a lei do eterno. É o ministério da iniquidade. É o ministério da transgressão ao eterno. Esse mundo ele vai de mal a pior. Eu até entendo, é um pensamento meu, que o anticristo vai ser uma bênção, vamos dizer assim, né? Vamos entender o que eu estou falando. Por quê? Vai fazer as pessoas, porque na tribulação, que as pessoas começam a acordar. Hoje a gente está vendo que o cristianismo, eu falo muito do cristianismo porque é de onde que eu vim, né? Então eu posso falar com peculiaridade, né? Com prioridade. Muito escândalo. Agora surgiu o escândalo de Damares com o Silas Malafaia, né? A questão do CPI, que está descobrindo até denominações, que eu falo igreja, não, igreja são pessoas. Denominações se dizem evangélica, causando escândalos. E assim, o cristianismo está enfadado a acabar, porque assim, você vai vendo, de um tempo atrás, quem é de tempos atrás, vai ver que antigamente havia, como eu falo sempre, havia um respeito, um temor, né, com relação à roupa, com relação. Vocês veem aqui, assim, meu modo de vestir, eu não posso causar sensualidade, eu não posso envergonhar o poder do eterno que habita em mim. Isso eu aprendi, isso a escritura também mostra. Hoje não, as meninas, né, a roupa lá em cima, né, cruza as pernas, aparecendo o peito, sem nenhum pudor, que tinha pudor antigamente. Então você vai vendo que está cada vez mais. Você vai percebendo o que está acontecendo com o cristianismo? E os desigrejados estão aumentando cada vez mais. Pessoas que, alguns mesmo que não querem compromisso com nada, outros porque realmente estão vendo que dá uma bagunça generalizada, né? Então o cristianismo de ontem, eu até gravei um vídeo sobre isso, e o cristianismo de hoje, nada a ver. Agora precisa estar criando programações de programação para deixar o povo animado, porque a presença do eterno, como até antes teve, porque havia pessoas ali buscando com sinceridade. Eu falei isso pro meu filho, mãe, mas eterno já, você não sentia a presença do eterno dentro da denominação? Mas sim, ele não se limita. Não teve o movimento carismático da católica? As pessoas foram batizadas, curadas. Mas ele vai despertar para que as pessoas saiam daquele meio, que busca a palavra. Aí ele faz o mover dele, mas o povo continua. Não foi assim que o povo de Israel também sempre falando, e daqui a pouco fazer algo para que o povo fosse atraído, para que o povo acordasse, mas chegou um momento que aí não dá mais. Foi estimulando para que o povo chegasse ao conhecimento, ao arrependimento. E assim também foi no cristianismo. Mas agora tu vê, programação de programação, não sei o que, precisa disso, precisa daquilo outro, coisa que antigamente nem precisava, era simplicidade. E cada vez vai ficar pior, porque as pessoas, aquilo que ainda tinha um pouquinho antes, já não está tendo mais. Isso é real. Você vai ver que antigamente, até os demônios, eu falo isso porque havia pessoas ali com temor, com busca, né? com honestidade. E ali, aí o Eterno, ele vai olhar, aquele tanto que ele fala lá em Isaías, né? Para quem olharei, né? Para o batido e contra de coração, que teve a minha palavra ali. E aí, na comunhão ali, as pessoas com mais seriedade no reino do Eterno, ele naquele momento ele estimulando para que as pessoas acordassem para o seu reino, e ali também sinais acontecendo, porque você vê que quando Jesus começa a fazer o seu ministério, a pregar, ele começa com os sinais, para chamar a atenção. Então era isso que o Eterno estava fazendo, batizando, curando, os demônios se manifestando. Mas aí, o povo não quer voltar aos meus mandamentos, guardar os meus mandamentos, guardar a minha lei,
guardar os meus ensinos, as minhas ordens, né? E aí não tem como. É como ele fez lá em Isaías 6, Isaías no Gênesis 6, não contentará mais meu espírito com a carne. Não tem como. Aí ele trava. Você vê que os milagres que acontecem hoje, como é que são? Os milagres que a pessoa foi no médico, aí o médico operou, foi milagre. A pessoa teve câncer, passou por quimioterapia, como qualquer outra pessoa do mundo passa, né? Vamos dizer do mundo, qualquer pessoa normal passa. Teve queda de cabelo, teve queda de cabelo, teve queda de cabelo, teve enjoo, e esse remédio depois danifica outras partes. Na maioria das vezes o câncer volta, o risco de voltar. Então, onde que é o Eterno que operou aí? O Eterno está fazendo coisa extraordinária. Não está. Eu vi coisas extraordinárias acontecendo pelas mãos da igreja, das pessoas que estavam buscando santidade na mão. Vi pessoas vomitando câncer, aquela coisa preta. E a pessoa depois ia ver, não estava mais, sem passar por quimioterapia. Pessoas que tinham uma perna maior do que a outra, um braço maior do que o outro, ou estava com problema na coluna, e era ministrado. E ali havia a cura, havia ali um milagre acontecendo. O milagre não se explica. Se eu consigo explicar que a pessoa foi no médico, tomou vários medicamentos, quimioterapia, não sei o que, passou, cortou e teve. Aí, explicação. Quando o Eterno fala que ele não dá a glória dele para outro, quando a pessoa diz que aquele milagre que está acontecendo é o Eterno, está dividindo com o médico, porque o médico consegue explicar aquilo ali. Agora, quando é milagre mesmo, tem não. Ressuscitar mortos, vai lá ressuscitar. Aí você a pessoa ressuscitou, morreu, ressuscitou lá no hospital. Se não tiver um pouco de impulso, não vai. O milagre mesmo, quem realiza é Yahushua, é o Eterno. E diz que nós faremos essa obra maior do que a dele, né? Mas cadê? Cadê a santidade, né? Mas pode crer, a coisa vai complicar, vai ficar feia, as pessoas vão acordar, como muitos têm acordado, né? E a gente fica aqui só anunciando. Vou continuar anunciando. Uma hora alguém vai falar, ih, caramba, eu ouvi isso em algum lugar. Então, assim, meu dever sempre é falar, né? Então, assim, shalom para todos, que a gente possa continuar aí buscando a palavra.